essa ocorrência foi gerada pela companhia, pelo atendente da companhia, que era você, ou não? A ocorrência de atendimento à senhora Eusângela. Eu não recordo ao certo, excelente, porque, se não me engano, já tinha sido gerado e foi determinado... Você não viu lá na tela se tinha sido gerado? Não, mas tem uma folha que consta. Eu não sei responder o senhor se foi eu quem gerou ou se foi o... Que horas começou o seu turno lá? Começou às 8 horas da manhã. Às 8 horas. E a Eusângela chegou lá que hora? Foi mais ou menos por volta de 8h45, 15 para as 9, mais ou menos. O tenente estava lá nesse momento? Eu não sei informar o senhor se ele estava lá. Eu sei que ela me repassou que fez o primeiro contato com o senhor tenente Sérgio. Na realidade, ela não falou com o senhor tenente Sérgio, ela falou que seria um policial militar alto, cabelos grisalhos e dos olhos azuis. E na companhia, esse biotipo só tem ele. Que tipo de contato que ela teria feito com ele? Ele estava fardado na hora que ele fez esse contato, que ela fez esse contato? No momento que ela fez o contato? Ela disse que ele estava fardado? Sim. Parece que ela... E ela narrou o diálogo que teve com ele? Ela passou a situação para ele, o que é que tinha acontecido, e pediu para que ele pediu para que ela guardasse. Nesse meio tempo foi quando eu cheguei, eu não recordo onde eu estava, foi quando eu cheguei e identifiquei ela na recepção, perguntei se ela já havia sido atendida. Ela me informou que sim, que estava aguardando o retorno desse policial militar. Sim. E nesse meio tempo eu fui conversando com ela e fui atendendo as pessoas que ali chegavam. Conversando o quê? Conversando a respeito do fato da situação em si. Tá, e o tempo foi passando. Aí eu peguei, desloquei até ao segundo andar da companhia para poder tentar localizá-lo. Isso foi aproximadamente uns 15 a 20 minutos que ela já estava aguardando. Não consegui localizar, a administração estava fechada. Eu fui até o rádio operador, informei ele a situação, ele passou via rede de rádio para a viatura. Se eu não me engano, passou para 2 viaturas. Uma estava abastecendo e a outra estava empenhada no momento. Tá. Aí você, depois que o tenente retornou, quanto tempo depois? Foi aproximadamente, eu recordo por questão do horário, estava faltando pouco tempo para meio-dia, no máximo uns 20 minutos. E no decorrer desse tempo você não o encontrou na companhia, não viu na companhia? Senhor, Desde o primeiro contato com a Eusângela até não, senhor. esse contato. Não, senhor. Aí, o que ele determinou? Só ouvi quando ele chegou até a recepção, e fez o contato com ela. Ela foi muito nervosa e perguntou se ele tinha esquecido dela. Aí ele foi e falou com ela que estava resolvendo algumas coisas, não sei qual foi o motivo que ele não retornou, mas que iria resolver o problema dela com o registro da ocorrência. Ela ficou indignada porque o autor não estava mais no local. Tá. E ele determinou que eu efetuasse o registro da ocorrência. E ele orientou qual o teor dessa ocorrência? Qual teria de ser o teor dessa ocorrência? Se ele me orientou? É. Não, ele falou para poder constar a versão dela. E, consequentemente, veio a outra parte. Até então era só ela. Posteriormente, veio a outra parte representando a empresa. Aí ele determinou que eu fizesse a ocorrência para ambos. Tá. E aí, nesse momento que você inseriu, você colocou na ocorrência que ela teve contato com você inicialmente ou contato com o tenente? Como é que foi essa história? Eu relatei o que ela me passou, excelência, de acordo com o que está no boletim de ocorrência. Tá. E ela tomou conhecimento do conteúdo dessa ocorrência quando? De que forma? Ela? Ela estava presente. Não só ela, como... Mas quando foi entregue para ela ler, você leu para ela? Sim, antes do término da ocorrência, chamei ela e chamei outra parte, fiz a leitura, estão de acordo? Sim. Estava tendo um atrito entre ela e esse representante da empresa Marisol. Por quê? Porque ela falava as coisas e tal, e ele queria interferir. Aí, quando já estava quase no término da
a versão dela, eu decidi que, eu preferi que eu disse ao Sr. Rafael, acho, para que aguardasse do lado de fora, porque ele estava interferindo muito. E dessa forma foi feito, ele aguardou do lado de fora, ela falou a versão dela. Posteriormente eu fiz a mesma coisa, pedi para que ela aguardasse do lado de fora e ele voltasse. Sim, mas o problema aqui é o seguinte, que você citou o tenente como o responsável pelo atendimento, pelo primeiro atendimento. Como é que foi isso aí? Porque posteriormente, quando da segunda vez que ele chegou, ela falou dessa forma, que ele estava aguardando ele, que ele falou que ia atendê-lo e não retornou. Por isso que eu identifiquei que foi isso. O seu Estava constando no BO isso, que o atendimento foi por ele. O primeiro contato foi por ele. Sim, exatamente. E ela não se opôs a esse texto da ocorrência? Pelo contrário, durante o registro da ocorrência, o Sr. Major Vanderlan compareceu e eu não sei por onde ele tomou ciência que estava sendo feito o registro. Ele perguntou se eu ia terminar o registro da maneira que se encontrava. Ele foi interpelado por ela até de uma certa forma, no início dela, bateu na mesa e falou que era daquele jeito e que não ia retirar nenhuma vírgula, da mesma forma que ela falou no relatório reservado do... Aí você entregou a ocorrência pronta, o BO pronto para quem? Antes do término da ocorrência, chamei as duas partes. Sim. E o Sr. Major Vanderlan. Perguntei para ele, Sr. Major, vai ser necessário informar o CPU quanto ao registro da ocorrência? Ele falou, não vai carecer. Só pede desculpas para ela, fala para ela que infelizmente aconteceu isso, mas que não é um fato isolado. Diante dessa situação, foi lido o histórico, eu virei o monitor para ambas as partes, foi feita a leitura por eles, estão de acordo? Estão. Simplesmente encerrei, entreguei uma cópia para cada um. Tá, e dei ciência ao Sr. Major que estava sendo encerrada a ocorrência. Pois aí, como que o tenente, os dois tenentes que estavam lá, tomaram conhecimento do teor do BO? Eu já não sei por quê. Logo à noite, tendo em vista que eu já vinha tendo um atrito com o seu tenente Sérgio, ele fez um relatório aqui dizendo que você o colocou como o primeiro contato com a senhora Rosângela. Eu vejo, são duas hipóteses que eu vejo. A primeira, ele querer me imputar o crime. Não, eu não estou considerando essas particularidades pessoais. Estou querendo saber objetivamente o seguinte. Primeiro, como é que ele tomou conhecimento do texto do BO? Onde foi que ele tomou conhecimento? Quem estava junto com ele, presente com ele? Eu gostaria muito de saber também, porque ele fez esse relatório, interessou o seu comandante, e no dia o seu major já tinha ciência do relatório, do boletim de ocorrência, e eu ainda mandei um PA, não só para o seu major Vanderlan, como para o seu tem um fato aqui na época que ele te chamou na sala do... Isso foi há um mês depois, Excelência. Ou o seu major não tomou providência, ou ele está querendo me imputar, por isso que eu expliquei ao senhor. Um mês depois da ocorrência redigida? E a mensagem, o seu major estava presente no dia, senhor. E esse outro oficial que estava lá com ele, um tenente que é o... Eu sou o capitão Rodrigues. Eu mandei a Na mensagem época com cópia para tenente ele. também. Sim, senhor. Primeiro tenente e o senhor tenente, segundo tenente. Eu mandei a mensagem com cópia e anexando o histórico do boletim de Esse ocorrência. outro tenente aqui, que é o tenente Carlos Alberto, né? Sim, senhor. Era tenente, hoje capitão da reserva. Sim, senhor. Ambos tiveram acesso ao Major Vanderlan e o capitão Rodrigues tiveram acesso à mensagem via PA. Os dois é que te chamaram na sala? Quem me chamou, quando eu cheguei lá, o seu tenente Rodrigues, agora capitão, e o seu tenente Sérgio. O seu tenente Sérgio pediu para que o cabo Elbert fosse até a sala de registro de ocorrência, porque eu já não estava mais na recepção, e fui para a sala de registro de ocorrência. Estava respondendo chamada e efetuando o registro. Ele me avisou que o seu tenente estava me aguardando na sala dos oficiais para poder conversar comigo. Só que eu já tinha esse receio de que pudesse acontecer alguma coisa comigo. Eu pedi para que
aguardasse que eu estava encerrando um BO. Ele foi e falou isso para o seu tenente Sérgio, voltou novamente e falou que era para eu poder deixar o que eu estava fazendo e deslocar até lá. Ora, a pessoa a qual eu estava fazendo a ocorrência presenciou tudo isso. Eu desloquei até no deslocar, eu fiz contato com lá, é a terceira área de integrada de segurança pública. Eu fiz contato com uma policial civil chamada Tuxila. Pedi para que ela me acompanhasse até a sala do seu tenente Sérgio, devido a esse receio que pudesse acontecer alguma coisa. Ela veio comigo, ela foi comigo, eu cheguei, apresentei o seu tenente. Qual tenente? O seu tenente Sérgio, o seu tenente Sérgio estava mais próximo à porta, o seu tenente Rodrigues, o capitão Rodrigues, estava atrás do seu tenente Sérgio, sentado em outra cadeira. Eles tinham duas cadeiras. O seu tenente Sérgio me perguntou a respeito do histórico do boletim de ocorrência, se foi eu que havia sido responsável por redigir. Eu perguntei para ele se eu estava sendo inquirido em algum procedimento administrativo ou criminal. Ele não me informou nada. Falou que era só para mim poder ler em voz alta. Bom, aqui é o seguinte, tem um fato aqui, o próprio tenente Carlos fala que o tenente Sérgio teria mandado que você permanecesse na posição de sentido. Sim, senhor. E eu ainda falei para ele. Você teve que permanecer o tempo todo? O tempo todo, senhor. Ele não permitiu que você, e nem o tenente Carlos Alberto Rodrigues também, que era o superior dele, não tomou nenhuma atitude? Quer dizer, não sabia de nada, ouviu pelo tenente Sérgio. Ambos estavam na sala, só estávamos nós três e a policial. Eu estava no portal da sala, nem deixou que eu adentrasse, porque o computador fica próximo assim. Você estava gesticulando, em alguma atitude? Não, senhor, continuei. Para ser mantido? Não, senhor, do mesmo jeito que eu cheguei, apresentei e pedi permissão para poder descansar, ele não autorizou e me manteve em posição de sentido. Eu sabia que ele estava querendo que eu ponderasse alguma coisa para poder tomar alguma outra providência. E esse fato todo presenciado pelo policial civil do Chile. Na apuração, que houve uma apuração posterior, né? Sobre esse fato. Não houve. Depois da minha primeira vinda aqui, foi instaurado uma transação residual. Sim. E essa Eusângela foi ouvida? Sim, senhor. Foi ouvida no batalhão? Foi ouvida? Acredito que sim. Depois na folha consta primeiro batalhão. Tá bom. Os oficiais têm perguntas aí? Doutor, gostaria de perguntar para o testemunho, para o réu, se ele chegou a confirmar com o tenente Sérgio se de fato havia ocorrido esse encontro primeiramente, em que o solicitante teria relatado sobre as armas ou as No encontro dele... Se ele chegou a confirmar com o tenente se o tenente tinha atendido a solicitante. Estava lá esperando, posteriormente relatou para ele que já havia sido atendido. Você teve a oportunidade de conversar com o tenente sobre esse contato anterior com a Eusângela? É isso? Não, senhor, eu apenas presenciei os dois conversando. Antes de você ter qualquer contato com ele? Não. Foi pela segunda vez. O primeiro contato que eles tiveram, eu não vi. O segundo contato... Mas como é que você soube desse primeiro contato? Porque ela falou que eu perguntei para ela se ela tinha sido. Isso aí ele já falou que é a narrativa das características. Ele chegou a confirmar com o tenente? Com o tenente? Você confirmou com o tenente? Quanto à questão do primeiro contato? Não, a questão foi, e do jeito que eles estavam conversando, que ela chegou, ela falou assim, eu estou aguardando o senhor já há mais de 2 horas, e o senhor até agora não veio. Ele disse, eu vou resolver o problema da senhora, determinou para que eu efetuasse o registro da ocorrência para ela. Na ocasião, o réu relata que estava na recepção. Tinha algum POP ou NGA sobre o serviço que deveria ser feito pelo réu na recepção? Quanto à questão de NGA, não constava na época.
E quanto à questão de atendimento, a função da recepção é simplesmente a questão do atendimento e a triagem para poder orientar as pessoas quanto ao que fazer. Sim. Por último, doutor, o réu estava sozinho como recepcionista? Sim, senhor. Eu como recepcionista, e um radiooperador e o outro responsável pelo REDS. Sem mais perguntas. Boa tarde. Gostaria de perguntar para o réu, quando ele inseriu os dados de que a senhora Rosângela teve contato com o oficial, de cabelos pisados, olhos claros, já tinha avistado, ouvido a fala, falando, vou resolver o seu problema, já estou aqui esperando há mais de 2 horas, quando ele inseriu isso no REDS, no estado. Não entendi. Você redigiu o BO depois de ouvir esse diálogo do oficial com ela, dizendo, eu estou aqui há mais... você está aqui... Estou te esperando há mais de 2 horas. Foi depois desse diálogo? Você redigiu o BO? Essa informação... Você redigiu o BO em que oportunidade? Após ele determinar. Após ele determinar. Isso E ele determinou depois de ter esse diálogo com a Rosângela, de que você está aqui há mais de 2 horas, o seu caso não foi resolvido? Não, ele não teve essa conversa. Não, você disse que ele teve, ele voltou depois que ele retornou. Quem falou que estava aguardando há mais de 2 horas foi ela. Sim, mas foi depois desse diálogo, então, que o BO foi redigido. Que ele determinou que redigisse o BO. Sim, senhor. Doutor, surgiu uma dúvida que também me ficou claro agora também. Eu entendi que o tenente chegou e a senhora interpelou e falou, eu estou aqui mais de 2 horas e eu vou resolver seu problema. Aí ele falou que não teve esse diálogo. Não. Teve sim, ele está dizendo que teve. E depois disso é que o tenente determinou que ele redigisse o BO. Porque o suposto agressor já não se encontrava mais no lugar. E segunda pergunta, doutor, você de perguntar para o réu, por que não teve acionamento de uma guarnição policial e encerramento de imediato dessa ocorrência? Porque não teve. As 2 partes compareceram. Por que não teve acionamento de uma guarnição policial e encerramento de imediato? O que eu sei informar para a senhora é que foi repassado via rede rádio quanto a essa questão da solicitação da senhora Rosângela. E também teve uma ligação via 190 que ela efetuou e explicou toda essa situação quanto ao primeiro contato, o que foi feito. Se foi encerrado ou não, quanto à questão da guarnição, não foi repassado nada, porque o seu major só disse para mim o seguinte, termina a ocorrência e peça desculpas a ela pelo mal entendido, que isso é um caso isolado. E por que, doutor, nele tomar conhecimento, ele passou o seu relator da ocorrência, o ditador. Ele viu que tinha 2 partes e as 2 relatando a ocorrência de uma via de fato a princípio, né, uma discussão, ou seja, por que ele não tomou a iniciativa de chamar uma guarnição para ser de imediato? Entendi. Porque a outra parte era representante, porque o autor da ameaça era o pai desse rapaz que compareceu à companhia. E quando essa outra parte chegou, ela chegou como representante da empresa, explicando que o pai dele teve que sair, alguma coisa do tipo. Mas não teve nenhum acionamento de nenhuma guarnição para fazer uma diligência até o local e comprovar se realmente a outra parte não estava? Foi ao lado da companhia. Ela mesma, enquanto ela estava na companhia, o marido dela estava lá próximo ao veículo deles. Ao término, o marido dela regressou para poder acompanhar a ocorrência também e disse que o senhor já tinha evadido. Foi tanto que chegou esse outro representante. Tá. Por último, doutor, gostaria de saber, se alguém na época, o senhor Major Vanderlan era subcomandante do BG? Não recordo, senhora. Tá, chegou a questionar o senhor Major por que ele deslocou até lá para acompanhar essa ocorrência em concreto, em específico? Só que ele não era o comandante da companhia? Quanto a essa situação, eu também não sei como ele tomou ciência da questão da ocorrência, porque eu não sei se foi, eu não posso afirmar como ele tomou ciência, mas que ele compareceu durante o registro perguntando se iria terminar a ocorrência daquela forma, ele compareceu. Agora, como ele tomou ciência, eu não sei.
Bom, acho que para mim ficou um pouco claro da seguinte forma. A senhora ela ligou no 90, ela deslocou até a sede da companhia, né? Aí o acusado falou que conversou com ela, falou sobre o fato. Então estava muito claro que ela estava ali para fazer uma ocorrência. Aí assim, eu queria entender só um detalhe aqui do acusado, nesse sentido. Por que não foi feito esse registro imediato? Pelo simples fato, não estou guardando o tenente, qual que... Porque para mim, eu estou imaginando a cena. Você está ali para fazer ocorrência, chega duas partes ali. E a reclamação é que ficou esperando e não foi feito nada. Sim, senhor. Isso que eu queria entender, por que não foi feito esse boletim de imediato? Porque o meu posto ele não tem incumbência de fazer registro de ocorrência. Existe, durante o período que eu trabalhei lá, o posto de recepção, de rádio operador, intendente e o de registro de redes, que fica simultaneamente com a Polícia Civil. Quando as pessoas chegam solicitando qualquer tipo de registro, eu faço aquela triagem para ver se vai caber a questão da intervenção da Polícia Militar e já designo ela para onde for necessário. Quanto a essa questão de não ter tomado providência, eu cheguei a falar da outra vez. Eu estava dispensado pela JCS, inclusive em virtude da questão do atrito que eu tenho com o seu tenente Sérgio. E foi feito, ao meu ponto de vista, foi feito o que eu podia, naquele momento, os recursos me deram para poder fazer. Foi comunicar, orientá-la. Mas olha só, essa dispensa não é de fazer regras, não tem essa dispensa de fazer registro, né? Não, senhor, tem um militar responsável por fazer registro. Mas ele estava lá no dia? Sim, senhor. Eu achei estranho por isso, porque ele me tirou do meu posto para poder efetuar o registro. Foi tanto quando ele determinou, eu fui bem claro em enfatizar para a senhora Rosângela o seguinte: a senhora está vendo, o seu tenente está me determinando para efetuar o registro para a senhora. É ele quem está determinando. Por isso eu constatei na ocorrência que foi a determinação dele. Não, tá, mas tem um militar lá para fazer o registro, esse militar não fez o registro, por quê? Eu não estou entendendo. Porque o seu tenente pediu para que eu mas fizesse. Tá, aí você não fez o registro. Fiz o registro. Não, você fez depois que ele não voltou. Não. O registro, ele me pediu após a segunda chegada dele. Não, sim, o que eu estou querendo entender foi da primeira, na hora que ela chegou para fazer um BO. E esse BO não foi feito nesse primeiro momento, é isso que eu estou querendo entender. Quanto a essa questão, na realidade, ela chegou solicitando providências quanto à situação que estava lá fora, ou seja, o marido dela estava guardando do lado de fora e com esse outro senhor. Foi para ir lá. Foi para ir lá. E eu não sei qual foi o teor da conversa do seu tenente Sérgio com ela. E vamos lá, o último então aqui. Só um detalhe, por que foi colocado no BO essa questão do tenente que determinou que fizesse? O histórico do boletim de ocorrência, sim, senhor. Testemunho mensagem para narrar fatos relativo ao que chegou ao conhecimento. Não é de praxe colocar isso. Qual foi o objetivo do cara de botar isso? Justamente pela mesma pergunta que o senhor me fez, por conta tinha militares responsáveis para poder fazer o registro, não era minha incumbência efetuar o registro devido à questão do meu posto, e ele determinou logo a mim. Como que fizesse o BO, constando que ele atendeu, faça um BO constando que eu atendi a ocorrência, entendeu? Não entendi. O BO está narrando o fato. Compareceu que a parte A, né, narrou isso, a parte B narrou isso. A pergunta é por que foi colocado no fato, cumprindo a determinação do tenente? Porque foi cumprindo a determinação do tenente, que o tenente isso. Que me determinou, né? É isso que a gente quer entender. Qual foi o objetivo? Que inclusive eu sei não. O objetivo seria justamente o quê? Esclarecer tudo o que estava acontecendo naquele dia. Tudo o que ocorreu, passar no registro do BO. Porque eu tinha receio e tenho receio que possa acontecer comigo em relação ao tratamento do seu tenente Sérgio e outros militares. Bem, entendo a explicação, mas o histórico, né, o objetivo não é esse, né? Doutor, só o último aqui, ele falou que houve uma transgressão residual do IPM, né? E eu só queria saber a solução que
qual foi a solução dessa transgressão disciplinar? Até então está em apuração. Está em apuração. Sim, senhor. Sem mais. Doutor, eu tenho. A primeira é se já estava tendo problema antes com o tenente, antes do fato. Antes do fato? É. Tem Aí informação. está falando aí nos autos, fala o tenente que diz que ele fez uma apuração, uma comunicação contra ele, etc. E o tenente diz que ele fez esse BO, inserindo ele como responsável por vindicta em decorrência dessa aplicação disciplinar. Mas ficou só nisso ou tem mais alguns fatos, mais alguma animosidade Eu tive, de sua para com ele, dele para com você? durante a minha última punição foi há 7 anos, antes de ter o atrito com o seu tenente, minha última punição já Qual havia sido atrito? durante o oitivo de um IPM, ao qual eu era investigado por ameaça, injúria, Você teve atrito com ele nesse difamação, IPM? durante o oitivo do IPM. E qual foi a consequência desse atrito? 46 comunicações disciplinares, 3 crimes. Mas isso foi antes desse fato? Foi antes, foi logo Tudo depois. isso foi antes desse fato? Foi, depois desse fato em especial foram aproximadamente umas 36 comunicações. Procedimentos administrativos entre RIPs, Mas você recorreu a quem contra isso? 36 comunicações? São, excelência, é difícil falar, Ninguém mas, te socorreu na unidade, ninguém quis se interessar pela... excelência, até mesmo meu pai não sabia o que está acontecendo. Mas quantas dessas foram do tenente? É uma vergonha. 30 anos de polícia militar, eu não falei para ele, com medo justamente dele achar que eu sou o problema. Hoje no 1º batalhão eu tenho como comprovar, são 7 policiais militares superiores hierárquicos, dentro dos próprios autos, que tentam me prejudicar de qualquer maneira. Desde mudar a oitiva de testemunhas, desde o próprio subtenente Sérgio me comunicou por eu não ter comparecido na oitiva do IPM ao qual ele era encarregado de abandono de posto. Eu tenho um comprovante. Essas assinado 36 por ele. comunicações, todas pelo tenente Paulo Sérgio? Não, senhor. Quantas por ele, mais ou menos? Por ele deve ser aproximadamente 8. Mas, E as outras teriam sido influenciadas por ele? Exato. É a ponto de perguntar ao comunicante. Mas será que nessa unidade aí não tinha ninguém para poder olhar isso, ver isso, perceber isso? Excelência, eu tenho hoje mais ou menos uns 33 policiais militares que me ajudam, dentre oficiais e praças, a fazer defesa e me passam as informações. No 1º batalhão tem uma... E o 1º batalhão, eu servi lá, conheço lá, não é disso, não é uma unidade de futrica, de Quem então, só se mudou de casa. comandava a companhia à época era o Major Vanderlan. Foi na transição dos fatos? Não, o que aconteceu, todas essas comunicações, quem Sim, estava na inclusive o companhia? Major Vanderlan, ele efetuou um RIP meu falando que eu declarei para ele, ao lado do seu tenente Sérgio como testemunha, que eu ia angariar atestado para fins de me eximir de comunicações disciplinares. Esse RIP foi arquivado. O seu tenente Sérgio já me fotografou, eu em conversa com outros militares, o seu tenente Sérgio já me fotografou sem eu ver, falando que meu cabelo estava fora do padrão. Foi instaurado procedimento apurado. O encarregado disse que pediu perícia para poder saber de onde que vinha essa foto. O encarregado pediu... Não, tudo bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Esse negócio do cabelo, como foi? O que você informou? Essa comunicação do cabelo? Que o cabelo estava dentro dos padrões do IPM. E o encarregado... Você que informou que o seu cabelo estava igual ao do comandante-geral, não? Comandante-geral? É, porque eu lembro de ver uma comunicação, não sei se está nos autos aí, que o cabo foi comunicado, ele falou, o soldado falou, não, meu cabelo está igual ao do comandante-geral. Não estou fora do padrão, não, porque está igual do... Não, Não foi não, né? esse disparate não.
Eu tenho outra pergunta também, que é o seguinte. Para mim ainda não ficou muito bem claro. Você falou que escutou a mulher falando com o tenente que estava guardando ele lá mais de 2 horas e tal. Porque no procedimento, o que vem não é isso não. A mulher não confirma que a primeira pessoa que ela conversou teria sido o tenente, não. Então, eu queria saber da onde você deduziu, ou se você deduziu, ou se você tinha certeza que a primeira pessoa que ela conversou foi o tenente. Porque foi isso que você constou no BO. E disso surgiu o problema todo. Senhor, diante de todos os fatos elencados no dia e... Pois mas é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Quer dizer que você deduziu que seria o tenente que teria atendido ela? Não, porque porque ela mesma falou nos autos que não era o tenente. Ela ligou para o 190, tem a gravação. Se for pedir, ela fala... Se for pedir, ela fala claramente as características. Ela fala claramente as características do seu tenente Sérgio. Não, porque ela liga para o 190 depois na companhia. Quando ela era orientada para gerar a ocorrência. Mas depois que ela já estava esperando há 2 horas. Reclamando a questão do atendimento, reclamando da questão da espera e do não atendimento por esse senhor que ela citou as características. Porque nos autos está assim, o próprio tenente fala que ele passou, viu a mulher lá, perguntou aí sobre o problema dela. Ele foi almoçar. Quando ele volta do almoço, ele vê a mulher de lá de novo. Aí ele pergunta, você ainda está aqui esperando? E aí que ele determina que você faça a ocorrência, porque tinha uma viatura abastecendo, e a outra estava empenhada e tal. E aí que ele determina você faz a ocorrência. E aí você fez a ocorrência, mas constou isso na ocorrência. Sim. E é isso que eu estou falando. Se a própria mulher, ela nos dias ela não confirma que era o tenente. Então, da onde você tira que quem atendeu ele primeiro era o tenente? É complicado. Porque parece que é isso que está. Isso é que deu. Se você olhar, igual eu falei, no documento que tem reservado no IPM, consta que foi feito o primeiro contato com ela. Ela ratifica o histórico do BO e fala a mesma coisa que ela falou para o Major Vanderlan, que não ia retirar nenhuma vírgula. Esse depoimento dela no 1º batalhão foi induzido. Porque o que aconteceu, o que consta no BO, e a questão desse documento que consta também, que está escrito reservado. Ela ratifica. Esse documento ele foi isento de qualquer tipo de interferência. Porque lá consta o documento, o registro de ocorrência, só confirma os dizeres, ela confirma e fala a mesma coisa, que não retira uma vírgula. Esse documento foi induzido, orientado. Não sei por que, mas foi. Luiz. Eu vou abrir vista antes para o conselho, porque eu acho que fazer mais perguntas para o exame, Major, fazer perguntas para o exame, porque ela está sendo ouvida por precatório, né? Eu vi que o conselho não fez. Eu não li aqui, Para solicitar providências, né? Eu já chego desses questionamentos. Porque tem esse detalhe. Eu fiz umas perguntas. No momento da chegada dela, igual eu falei para o senhor, eu fui encontrado dispensado de armamento, de uso manuseio de arma de fogo, e não poderia estar deslocando ao lado de fora da companhia para poder ir fardado. Quando ela chegou, ela pediu e solicitou a questão da providência, só que ela ainda estava aguardando a pessoa a qual ela falou, que no caso seria o seu tenente Sérgio. Eu acredito que ela estava esperando ele. Eu não sei se ele tem qual foi o motivo. Ela chegou a conversar com o senhor antes de determinada hora? Sim, se eu não me engano, ela perguntou a respeito
ela perguntou a respeito se eu não poderia ir lá. Eu disse para ela, eu expliquei para ela a minha situação, e para que ela não achasse que eu estava querendo me eximir da responsabilidade, foi aí que eu decidi deslocar até a sala administrativa no segundo andar para poder tentar localizar o subtenente. Não localizando, fui até a sala do radiooperador, comuniquei, pedi para que ele passasse via rede de rádio e a orientei a ligar para o 190 novamente. Não tinha nenhum outro contato que você poderia acionar então? Quando... Não, senhor, porque as salas estavam fechadas. Elas são de vidro. Então, quando eu fui no segundo andar, não encontrei ninguém. Tinha ninguém na sala? Não, senhor, somente eu, radiooperador. O intendente eu já não sei, porque ele fica mais na parte do subsolo. E as outras pessoas fazendo o registro. Porque, pelo que eu entendi, ela queria uma providência imediata. Sabe dizer se alguma viatura teve no local, os fatos, quem são nós, eu coloquei seu nome de 790, na verdade foi até a própria senhora, os Ângela, né? Você sabe dizer se alguma viatura chegou aí ao local, realmente, Não sei dizer. Acusado de ser excelência a respeito do tenente Paulo Sérgio da Silva, que teve problemas aí anteriores, tal, se além dele, ele teve algum problema com o seu tenente Carlos Alberto Rodrigues, ou até mesmo já teve algum problema, posso prejudicar aí da sua vida, a senhora Eusângela Barbosa, do Uso Civil, com as autoridades? Não tem examinação? Está querendo saber se você teve problema anteriormente a esse fato, com Eusângela, Tenente Carlos Alberto. Se além do Paulo Sérgio, alguém mais tem interesse em prejudicar ele nesse processo? Além do... Eu acredito que pelo depoimento, eu nunca tive problemas com o senhor Capitão Rodrigues. Inclusive durante Essa Eusângela ficou conhecendo no dia. o dia. Tá. Percebeu que alguma pessoa, ou essas pessoas já citadas, queriam te prejudicar nesse... Esse procedimento? Sim, Quem? o senhor Capitão Rodrigues. Tá. Por qual motivo? Quanto até mesmo por eu já ter mandado, cientificado ele via PA, via painel administrativo, quanto ao registro da ocorrência, e ele coadunou com a ideia de que o seu tenente Sérgio só tomou ciência do BO, ao qual eu redigi, basicamente 25 dias depois, sendo que eu mandei a mensagem para ele no dia e avisei o seu comandante de companhia. Só para analisar essa então, o registro da ocorrência aqui do histórico, que você colocou aí, retrata a realidade dos fatos, foi passado também pela senhora Eusângela, é isso? Exatamente. Satisfeito. Pode encerrar aí.